Eu sou a professora Nathalie Sena e te convido para refletir junto comigo sobre algumas provocações pedagógicas. Bom, a minha inquietação de hoje diz respeito à socialização dos trabalhos realizados em sala de aula. Afinal, por que um professor deve sair por aí falando sobre o trabalho dele, sobre as experiências dele em sala de aula? Será que compartilhar as experiências pedagógicas exitosas é um ato de vaidade? Será que quem faz isso é o professor que quer aparecer, ser melhor do que todo mundo? Bom, eu sou suspeita para falar, porque faz muito tempo que eu já divulgo muito o que os meus alunos produzem em sala de aula, principalmente no desenvolvimento de projetos didáticos. Eu falei no episódio anterior que eu acredito no trabalho com projetos nas escolas. E eu lembrava agora há pouco de um episódio bem interessante. Costumo inscrever os projetos desenvolvidos com os estudantes em congressos, enfim, onde eu tiver a oportunidade de apresentar, eu inscrevo. Certa vez eu fui apresentar um projeto chamado Se Liga na África. E os registros das aprendizagens das crianças acerca do continente africano foi feito através de escrita de poemas. Então as crianças estudavam os conteúdos e depois elas criavam poemas para mostrar o que elas aprenderam e divulgar o que elas aprenderam num livro criado por elas e ilustrado por elas. Fui apresentar esse trabalho num congresso de biologia. Normalmente são pouquíssimos ou nenhum os profissionais de pedagogia que ousam ir apresentar no congresso de biologia, e principalmente um projeto que traz um artigo de relato de experiência. Então fui apresentar, e eu sempre conto para os meus alunos quando eu vou apresentar o trabalho deles. Então eu expliquei para a turma, falei, olha, eu vou apresentar um trabalho lá na Universidade Federal de Pernambuco, eu vou apresentar o trabalho de vocês do Se Liga na África lá. Então um aluno em especial me chamou a atenção, a reação dele me chamou a atenção, por quanto os outros ouviram atentamente e balançaram a cabeça em sinal de positivo, que ok, professora, tudo bem. Ele ficou especialmente admirado com aquilo. Ele perguntou, professora, vai ser lá na Universidade Federal? Eu falei, sim. Lá na Universidade Federal a senhora vai apresentar o nosso trabalho? Eu vou. E aí ele disse, uau, professora, a Universidade Federal é um lugar muito importante, não é? E é claro que eu confirmei, cheia de orgulho também, e muito admirada pela admiração dele. E ele sabia que a Universidade Federal era um lugar muito importante porque ele morava perto da Universidade Rural. Então ele sabia que ali era um lugar de construção de conhecimento, e ele sentiu o trabalho dele ainda mais valorizado porque estaria sendo apresentado lá, naquele espaço. Então eu compartilho com vocês essa história, esse episódio, para mostrar o quanto uma atitude simples de apresentar um trabalho, né, que para, enfim, os estudantes aí de mestrado, doutorado, especializações, é algo tão trivial. A gente às vezes vai apresentar um trabalho feito na correria, mas o meu orgulho é enorme de poder apresentar esse relato de um trabalho desenvolvido numa turma de correção de fluxo escolar, ou seja, uma turma de estudantes que estavam em situação de atraso escolar, em processo de alfabetização, que inicia o ano letivo com a autoestima lá embaixo e de repente finaliza o ano como escritores e escritoras, dando autógrafos nos seus livros produzidos e com a alegria, o orgulho de ter o seu trabalho apresentado na Universidade Federal. E a partir daí os outros alunos ficaram super empolgados e ainda mais orgulhosos pelo êxito do seu trabalho, da sua escrita. Então a gente vem para aquela visão freiriana da leitura de mundo. Então esse estudante, ele fez a leitura de que era muito importante essa minha ida para apresentar esse trabalho nesse lugar tão importante que é a Universidade Federal,
para apresentar um trabalho criado por estudantes em processo de alfabetização, em situação de distorção idade série, cheio de rótulos negativos e que conseguem romper essa fronteira. E aí eu trago esse exemplo da importância de nós socializarmos as nossas práticas e não só isso, mas de mostrar para os nossos alunos que o que eles produzem é algo de qualidade, que pode ser, sim, socializado em outros espaços fora da escola, para que eles também tenham acesso a esse tipo de conhecimento. O conhecimento científico ele é construído nessa socialização, nessa partilha de saberes. Dentro de cada sala de aula, muito pode ser construído e merece ser compartilhado. E você, é professor, professora? Socializa seus trabalhos exitosos? Fica aqui a minha provocação pedagógica.